Fala pessoal, este é mais um Sem Roteiro Podcast aqui no Secomp Mangaratiba. Agora estou com o professor Bebeto, prefeito de Duas Barras. Professor, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco, é uma honra tê-lo aqui. E eu inicio perguntando primeiro, quem é o professor Bebeto fora da política, né? Aqui o podcast é sem roteiro. Então, quem é o professor Bebeto, para quem não conhece, fora da política? Como é que o senhor se identifica? Ô, Pessoa Samara. tranquila? Isso aí, Samara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui comunicando e falando. Então, o professor Bebeto é isso. É um jovem de 48 anos, né? Pai de 2 filhos, né? Casado. Vai ter 30 anos agora de relacionamento com minha esposa. Então, assim, é um cara que gosta de conviver, moro no interior do interior. Você conhece Duas Barras? Duas Barras é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, na região serrana. E eu moro no interior do interior, porque eu moro lá na zona rural do município de Duas Barras. Então, assim, por característica a gente tem isso. A gente gosta de dar uma vida, a nossa vida livre lá, no nosso município, uma violência perto de zero. Então, assim, eu morei muito tempo em São Gonçalo, que é outra realidade, né? Durante 22 anos eu morei ali, sou filho de militar, meu pai é militar da Marinha. Então, com 6 meses de idade, meu pai já fui morar em São Gonçalo, por ele trabalhar ali no centro do Rio ali. Participou do Diretoria de Saúde da Marinha durante essa carreira dele, e a gente foi morar ali. Aí, a oportunidade de me formar, né? Formar em análise de sistemas, né? Na parte de informática, com a de segurança de rede, me pós-graduei também agora em administração pública. Então, assim, um cara que sempre gostou de estudar, né? Sempre foi muito família, sempre foi muito brincalhão, e essa é a pessoa que ele depois, mais tarde, me levou para a política. Legal. E aí eu vou já perguntar. O senhor é professor, né? Professor concursado. Isso. Como é que o senhor veio parar na política? O que foi que virou a chave? Foi ver a necessidade do povo? Me conta como é que foi isso. Então, aí já puxa um pouquinho das raízes, né? Então, como eu falei, morei em São Gonçalo durante muito tempo. Em São Gonçalo, cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Diferente lá que Duas Barras são 11 mil habitantes. Então, e ali na época, hoje o debate político está muito mais efervescente, mas na época falava de política, quem gostava de política, quem se envolvia no momento na política. E ali eu me formando, né, a minha formação acadêmica ali, e a gente passava ao largo da política. Mas conheci essa hoje minha esposa, que ela é lá de Duas Barras, né? Então, assim, depois de formado, e meu pai aposentou, voltou para Duas Barras, e eu fui junto com ele. Tem 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, um dentista, o outro professor de educação física. Eles ficaram em São Gonçalo de Niterói, e eu acompanhei meu pai lá mesmo, porque já estava namorando, noivo de hoje minha esposa. E ali a gente começou a mergulhar e entender de fato a política próxima, porque lá eu costumo dizer, ainda mais na fazenda do campo onde eu moro lá é muito família, e lá a política pulsa mesmo, né? Então é todo mundo, conversa, isso é conversa do dia a dia, do bar, do almoço de família. E engraçado esse almoço de família, porque eu tinha um tio que era vereador, e depois eu ingressei na carreira de vereador também. Ele vereador, eu vereador, vizinho, então a gente, aquele negócio, a política a gente conversava no almoço de domingo até os anos exaltados. Vocês foram vereadores no mesmo período? Mesmo período. Que Então, assim, então, meu avô. Forte. E aí eu vou contando a história da raiz política. Meu avô, paterno, né, pai da minha mãe, ele teve 4 mandatos de vereadores, né, e morreu em 1989. Foi um ano que o vereador começou a ter remuneração. Foi quando meu avô foi eleito em 88, 89 e faleceu. Então, ele nem conseguiu nem ter a primeira remuneração como agente político, né, como vereador na cidade. Posterior isso, o irmão da minha mãe teve 2 mandatos de vereador, e na sucessão eu vim com 3 mandatos de vereador. Entendi. E teve um período que eu e o irmão da minha mãe éramos vereadores juntos. Então é assim, ele num grupo político adversário, então a gente ria um pro outro, o estranhamento, aquele negócio, não divergir, então assim... Política, famílias à parte. Exatamente, política, como a gente costuma brincar lá na roça, política é na veia mesmo, né? Então assim,
Então aí veio esse lastro político, veio essa iniciação. Em 2000, em 2001 eu começo como concursado no município de Duas Barras, como técnico em informática. Em 2011 também como professor de informática. Então tenho essa carreira ali na administração pública do município desde 2001. E aí o senhor se elege prefeito, está nos primeiros 6 meses de mandato. Exatamente. Os primeiros 6 meses é sempre arrumando a casa, muitos problemas, entendendo os problemas, né? Para começar, a gente estava falando aqui no outro podcast, para começar a trabalhar a burocracia, para começar a licitar, né? Aí está no evento de licitações e compras públicas. O senhor muito bem qualificado, está se qualificando muito mais para poder levar a qualificação para o município, fazer boas licitações certeiras, para que não tenham impugnações, não tenham, né, atrasos e burocracias desnecessárias, para que saiam as obras de forma correta, né? Não só para o município, que esse município tenha as benfeitorias que necessita, mas também que não tenha problemas jurídicos, né? Exatamente. A gente espera que o agente público não tenha problemas jurídicos. O senhor professor falou que trabalhou com informática, e aí eu pergunto, como é que está dentro do município de Duas Barras, principalmente da prefeitura, a questão da inteligência artificial, um tema super atual, vocês já estão começando a trabalhar lá, questão de licitações, ou ainda, o senhor acabou de entrar, né? Então eu entendo, ou ainda está primeiro arrumando a casa para depois, já está informatizado, como é que está a situação lá? Então, só para ainda contar um pouquinho do lastro da história, eu fui eleito vereador em 2009, no caso eu assumi em 2009, aí participei de 3 mandatos seguidos, e em 2017 e 2018 eu fui presidente da Câmara no município. E ali a gente construiu uma nova sede para a Câmara de Vereadores lá, que não tinha sede, a gente só tinha um plenário separado, mas aí a gente construiu um prédio lá, onde a gente tem, cada vereador agora pelo menos tem o seu gabinete para despachar, que não existia isso. Enfim, um dos projetos, né, porque eu falo sobre ser professor, um dos projetos que assim, sempre levei à frente foi a transformação da vida através da educação. E por eu estar lá dentro da sala de aula, e tem um problema, que aí agora a gente vai tocar no assunto que você falou sobre a inteligência artificial, que a gente vai chegar até esse estágio. Eu era professor de informática dentro de uma escola onde o prefeito anterior decidiu que informática não era importante. Então ele desarticulou todas e era um projeto, acho que, enfim, porque era uma plataforma que eu defendia, então por ele chegar lá e ver que o concorrente era o presidente da Câmara, que poderia ser o futuro concorrente dele, ele desarticulou todo esse programa que a gente tinha de iniciação na área de tecnologia. Por questões políticas ele prejudicou a população, exatamente, não prejudicou o senhor, né? Exatamente. Dentro da escola, que é a maior escola do município, que a gente já tinha um ambiente de informática, até iniciação, ele acabou com a disciplina ali, a disciplina deixou de ser uma disciplina de fato de tecnologia, passou a ser um projeto, que aí, enfim, esvaziou tudo. Tiraram os computadores da escola, tirou tudo. Então, assim, esse momento de reconstrução de ideia. E aí eu conversava com os colegas na sala, no colégio, porque a gente passou um problema de pandemia. E eu falava gente, a gente tem que se preparar para um novo momento. Antes da pandemia, então, eu falava muito isso. A gente tem que falar um novo momento. A tecnologia hoje não pode ser apenas a ser tratado como uma matéria de uma disciplina acadêmica. Não, tem que ser uma disciplina interligada. A gente tem que fazer esse avanço, que a ferramenta, que é o computador, que é a informática, ela tem que estar presente em todas as disciplinas. Então, assim, vejam como um profissional de TI atuando para que sejam um congregador de todas as outras disciplinas para a gente avançar junto. Mas é muito difícil você mudar uma concepção desde que o gestor está com concepção diferente. Então era um trabalho. Veio a pandemia. Quando chegou na pandemia, foi todo mundo obrigado a ir para o ambiente virtual. E ninguém estava preparado. Nem os colegas, professores, nem os alunos. E ficou aquela confusão inteira. Aí, quando chegava até mim, eu falei, gente, agora vocês entenderam. Não estou falando que é premonição nem nada, que foi um acontecimento global que é de escala inimaginável. Mas agora vocês estão entendendo como uma tecnologia seria importante se a gente tivesse dado atenção
que a tecnologia agora avança e a gente pode ter esse ensino remoto. Agora ninguém sabe fazer, o gestor não sabe o que vai fazer, vocês não sabem como aplicar para os alunos não vão entender nada, então a gente tem desafios de conectividade, a gente tem desafios de ensino, de aprendizagem. Então foi um momento que todo mundo voltou esse olhar para a questão da tecnologia e agora a gente chegando, quando a gente chega ao executivo, a gente já tinha iniciado esse debate da importância da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Legal. E aí a gente já consegue dar os primeiros passos encaminhando a isso. Enfrenta muitos problemas, né? De arrumar a casa. Uhum. A gente herdou uma cidade jogada ao lixo, e o meu discurso na campanha era isso, que é do Duas Barras, uma princesa, na verdade, uma cidade linda, suas belezas naturais, e ela estava sendo entregue ao lixo. Só para ter ideia, no primeiro dia, nas primeiras semanas, a gente tirou do centro da cidade mais de 100 caminhões de lixo ali. Isso, a gente imaginar para 11 mil habitantes, é muita coisa. Uhum. O próximo passo foi a infestação de ratos na cidade, problema de leptospirose na cidade, porque estava muito abandonado, muito sujo. A gente está tendo esse problema, então está atacando outros problemas. Então, assim, muita coisa por organizar. E, assim, todos os contratos com dívida. Então, é um problema muito grande. Mas a gente vai organizando esses primeiros 6 meses, organizando a casa, assim. Estimulo sempre, e eu assumi uma postura que ali em Duas Barras tinham muito prestadores de serviços que não eram de Duas Barras. Para mim isso era um problema, porque as pessoas chegavam ali na verdade, para usurpar o orçamento público. Sim. E não entregar nada. Portanto, a cidade virou um lixão, né? Uhum. Então, assim, quando eu assumo a postura de dar oportunidade para os bibarrenses ali, né, para os cidadãos da cidade, tá ali participando da administração pública, tá interagindo com o orçamento público, eu assumo o risco de saber que nos primeiros meses da administração eu vou estar estruturando ainda, vou ter que capacitar meus servidores, vou ter que ter esse olhar e paciência, e não é fácil aguentar a política da reclamação, todo mundo reclamando. Mas você está fazendo isso aqui, né? Está capacitando servidores na SECOMP, que é o Seminário de Compras Públicas e Licitações. Exatamente, vem buscando. Hoje está eu e a secretária de governo aqui junto comigo, e lá online está os outros servidores. O secretário de saúde, o jurídico, o pregoeiro, do departamento de compra lá. Perfeito. Então, assim, a gente quer dar a oportunidade para que a gente... E assim, o pessoal, mas por quê? Porque você não contratou uma pessoa de fora, botava lá capacidade e faça isso. Ali dentro do município, o dinheiro vai girar dentro do município. A ideia é o orçamento público estar sendo aplicada para dentro do orçamento público, para não empobrecer mais a cidade. Então, assim, para ver se a gente dá esse desenvolvimento e usando as ferramentas adequadas e capacitando as pessoas para que elas possam, né, entregar para o nosso município o desenvolvimento, que eu acho que é o mais importante, né? Sim. E assim, eu fico muito feliz em dizer que em 2008, quando começou o Sebrae a falar sobre a Sala do Empreendedor, quando surgiu o projeto do MEI e instituição do MEI, eu estava na ponta no município, trabalhando dentro do município, como servidor público técnico de informática, e eu tinha acabado de ser eleito vereador. Então, um dos primeiros projetos da Sala do Empreendedor, a gente pensando no desenvolvimento do empreendedorismo, aconteceu em Duas Barras, porque eu estava por minha atuação no executivo, que eu fui lá, fui secretário de controle interno, fui secretário de fazenda, secretário de assistência social, então a gente já tinha uma experiência, né? Uhum. Aí, quando na minha atuação como vereador, já ajudei a gente implantar ali e vivenciar essa primeira experiência. Mas, de novo, o problema da política é a continuidade, a gente sempre fala, né, do princípio da continuidade, tem esse problema, foi abandonado esse projeto de novo, a gente retoma, a gente hoje inaugura nesse mês agora de junho, a Casa do Empreendedor de Duas Barras, voltando que legal. a impulsionar essa ideia, e a gente vê ali que os parceiros do Sebrae, os parceiros que a gente estava lá atrás construindo, estão de novo acreditando na ideia, e a gente tentar dar esse novo olhar, né? Porque agora é o marketplace, né? Quer dizer, agora a gente está vendo
E o as senhor, ferramentas. o senhor conhece o município de um todo, né? O senhor foi vereador, o senhor foi secretário, o senhor foi presidente da Câmara. Então, o senhor possui experiência num todo, está preparadíssimo para assumir, assumiu, né, o cargo de executivo. E sentindo o peso da responsabilidade. Sente o peso da responsabilidade e está num caminho certeiro, que é dar valor a quem é do município, fazer girar dentro do município. E aqui dentro do seminário a gente recebeu o Dr. Rafael Oliveira, que é um especialista, está palestrando agora, que a gente tratou sobre a possibilidade de pequenas empresas e MEI participarem de licitações públicas, né? E é justamente o que o senhor vai fazer, mais vai aplicar lá, porque no município, o senhor falou que tem 11 mil habitantes, Exatamente. então provavelmente não vai ter empresas de grande porte, não né? temos nenhuma. Não tem nenhuma, então vai aplicar muita licitação para essas empresas, né? Exatamente. E a desburocratização, o processo licitatório é diferente, né? E tá aqui no evento, o senhor vai sair daqui preparadíssimo para poder aplicar lá. Exatamente. A gente procura, né, tá sempre se capacitando. Assim, por eu falar essa larga experiência que eu tinha dentro da administração pública, porém, a inovação da Lei 14.133, né, veio, né, então a gente tem que se atualizar também, né? Claro. Para que a gente possa, no momento da tomada de decisão, a gente ter o conhecimento para a gente tomar as decisões mais, né, assertiva possível, né? Sim. Então, assim, mas assim, muito esperançoso, com muita disposição de entregar o meu melhor, né? Claro, todas as pautas do município são importantes, né? Educação, saúde, etc. Mas eu vejo que a pauta da educação é muito importante para o senhor. E eu vejo também que a pauta da educação, ela salva todas as outras pautas, né? A pauta da educação, ela salva a pauta da segurança, a pauta da educação, ela salva inclusive a pauta da saúde, porque as pessoas tiverem consciência e cultura, acaba que elas não têm diversas doenças, etc. e tal. Então eu vejo a pauta da educação sendo a pioneira, a primordial ali para carregar as demais, né? E eu vejo o senhor carregando ela com maestria. O senhor disse também que é formado em administração? Foi pós-graduado em gestão pública. Gestão pública, realmente... Vamos se capacitando e vamos buscando. Assim, eu sempre gostei, esse sempre foi o meu propósito, sempre gostei de estar ali estudando e estando aprimorando, né? O conhecimento nunca é demais. Eu falo isso para os alunos em sala de aula. E eu brinco assim, o meu codinome político que eu carreguei foi o professor Bebeto, né? E assim, meu nome é Rosenberto. Eu começo a brincadeira através do meu nome, né? Foi uma construção da minha mãe. E assim, quem acha que não, mas quem manda no mundo são as mulheres, né? Sim, então, assim, meu pai militar, mas minha mãe decidiu, não, meu filho vai ser Rosenberto, meu pai vai Rosenberto, porque Rosa é minha mãe e Roberto é meu pai. Então ela fez muito disso antigamente. Criatividade Rosenberto. Sim. Então assim, mas meu pai não teve como bloquear, ficou Rosenberto. Mas aí eu tive um primeiro nome que é Armando, que ela permitiu, porque era o nome do meu avô paterno. Então aí eu fiquei Armando Rosenberto, e eu brinco, e meu pai falou assim, não, vai ser Bebeto. Então desde bebê é Bebeto. Eu queria que o senhor pudesse dar um conselho aí para as novas pessoas, novos líderes políticos, né? O senhor já tem uma experiência bonita e ampla. Qual o conselho que o senhor daria aí para o pessoal que está começando na política, que o senhor queria ter dado para o senhor mesmo lá atrás, ou que o senhor, assim, com a experiência que o senhor teve, o senhor fala, olha, esse é o conselho que eu daria para qualquer pessoa que está iniciando na política? Eu acho que a política tem que estar permeada de pessoas boas, com boas intenções. Participe sempre foi uma bandeira que eu levantei, participe sempre da política as pessoas de boas intenções. Senão a gente vai ser governado por alguém. E se não for por pessoas de boas intenções, vamos ser governados por outras, que as intenções são mais escusas do que as intenções que é o do interesse público, né? Afinal de contas, a república é para cuidar da coisa pública, então tem que ter gente que é responsável com a coisa pública. Sim. Então assim, o conselho e como vereador, a primeira pergunta que eu fiz para um vereador que tinha 5 mandatos, eu falei, cara, como que você está esse tempo todo na política? Ele falou, Bebeto, não existe fórmula de sucesso. A de insucesso é agradar todo mundo, que você não vai conseguir agradar. Mas tem uma coisa, ouça sempre as demandas da população e nunca fuja do povo. Porque é dali desse meio que você vem e é dali desse meio que você vai conviver. Então, esteja sempre presente, ouça as demandas. Nem toda demanda tem solução, mas toda demanda a você uma atenção e um carinho, para que você permaneça junto e tenha sempre o rumo, o que é o certo e o que é o errado. Não fuja da sua essência. Esteja no meio, mas não fuja da sua essência. Então esse é o conselho que eu levei para até chegar aqui. Vem sempre aumentando de voto na carreira lá, mas assim, isso não é motivo de satisfação nem de orgulho.
é motivo muito que eu falei de responsabilidade, de sentir esse peso, de a gente deixar o nosso legado, que é, na verdade, a gente tá na vida para construir relações e deixar o legado. E mais importante são as pessoas nesse processo. Ah, eu concordo. Professor, muito obrigado por ter compartilhado esse conselho, porque eu gostei muito da resposta. Estou muito feliz por o senhor ter participado aqui. Esse é um modelo de podcast fast, né, digamos assim, rápido, mas eu vou convidar o senhor a participar do nosso podcast original, que fica lá na Barra da Tijuca, que é um podcast mais extenso, tá? A gente trata de pautas mais extensas, tá? Muito obrigado mesmo. Eu queria que o senhor deixasse suas redes sociais aí para o pessoal seguir. É isso aí, gente. Obrigado pela oportunidade, Samara. Muito obrigado. Sim, com certeza vão estar presentes lá. O Instagram, Professor Bebeto, deixou de ser Professor Bebeto, agora ser Prefeito Bebeto. Então, @Prefeito Bebeto, siga lá no Instagram, no Facebook, tem sempre essa daí. Obrigado pela oportunidade. Eu que e vamos agradeço. lá, sempre compartilhar nossas ideias, nossos ideais. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Um abraço, tchau.